Estou aqui com a voz da sabedoria. Muito bom dia, professor Igor, que é um cara muito massa. Primeiramente, eu queria que o senhor se apresentasse aqui com a formação do senhor. Meu nome é Igor, sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Depois fiz um mestrado em Filosofia também lá e agora estou fazendo doutorado também em Filosofia também lá. Isso é muito massa. O que o senhor conhece sobre terraplanismo, assim, sobre terraplanismo? Sinceramente, eu conheço bem pouco. Eu sei assim, aquela galera que defende que a Terra ela não seria redonda, ela seria plana, só que me parece que tem alguns modelos de terraplanismo, tipo, para alguns a Terra seria quadrada, para outros a Terra seria formato esférico, mas meio chapado, plano mesmo. Então, parece que tem alguns modelos de terraplanismo, mas não sei se é só ignorância minha ou realmente é, enfim, conheço pouca coisa mesmo. Na opinião do senhor, qual o motivo das pessoas acreditarem no terraplanismo? Eu acho que, por um lado, tem argumentos que são tentadores, porque parecem coisas que fazem sentido, ou melhor, pseudo-argumentos. Então, são coisas que parecem fazer sentido, mas que só parecem mesmo. Mas, muitas vezes, são discussões distantes da realidade das pessoas, ou que envolvem uma noção muito limitada da percepção. Então, por exemplo, você olha aqui, está tudo reto, então a Terra é plana. Não existe, por exemplo, um senso de distância. Enfim, são argumentos ou pseudo-argumentos bem problemáticos que as pessoas normalmente não percebem. A pessoa, ela, assim, não liga muito para o formato da Terra, ela pensa que isso é irrelevante para a vida dela, e aí ouve os pseudo-argumentos terraplanistas, faz sentido, pode ser que seja plana. Mas eu quero ver ela usar, por exemplo, um GPS que pressupõe que a Terra é plana. E não existe, não vai funcionar. Então, em parte é aquela sedução daqueles argumentos, mas também a pessoa ela pode se perder naquele delírio político coletivo e sair achando que a Terra é plana porque existe alguma conspiração de cientistas que querem enganar sei lá quem, como se essa pessoa fosse relevante para alguma coisa. Ou como se, enfim, isso tivesse alguma importância. Com base nessas últimas respostas aí que você falou, como esse quadro pode ser revertido? Sinceramente, eu não acho que pode ser revertido porque, bom, eu sei, eu sou pessimista, mas com base, assim, essa discussão sobre fake news, pseudociência, é uma discussão que eu acompanho um pouquinho, não me aprofundo e tal, mas acompanho um pouquinho, e pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo até agora, é difícil reverter e é muito trabalhoso. Entra toda uma discussão que vai desde psicologia das multidões ou psicologia das massas, lá com Le Bon e Freud, que é uma grande influência para mim, até pesquisas recentes sobre o impacto sobre a eficácia da divulgação científica no combate de fake news. E aí, por exemplo, se a gente for pegar lá Le Bon, Freud, o trabalho da psicologia das massas e das multidões, é o seguinte: o que uma pessoa, ou um discurso ao qual uma pessoa é submetida há muito tempo, ele se enraiza naquela pessoa, ele se enraiza na mente daquela pessoa e não tem mais muito o que fazer. Para você combater aquilo, você precisa com aquela pessoa a um discurso contrário, com a mesma intensidade, por muito ou até mais tempo, para que aquela pessoa ela mude o discurso dela na mente dela. Então, é meio que um controle psicológico do inconsciente, para usar um vocabulário freudiano, que é muito difícil de reverter. Então, por exemplo, uma pessoa que passa 10 anos sendo exposta ao delírio terraplanista teria que passar 10, 15, 20 anos sendo exposta aos argumentos terraplanistas. Então, já é difícil. E aí vem também os estudos recentes que estão sendo feitos sobre a eficácia da divulgação científica no combate de fake news. E o cenário não é promissor. Porque, por exemplo, pelo que eu fiquei sabendo, teve um estudo que observou que as pessoas elas aderem ao discurso que elas veem primeiro. Então, se uma pessoa é exposta primeiro a uma fake news e depois ao desmentido, ela continua tendendo a acreditar na fake news porque foi o que ela viu primeiro. Então, tudo isso remonta, na real, a um problema básico, que é o ser humano não é tão racional quanto a gente pensa que é. Aliás, eu até me arrisco a dizer que a razão humana não existe. Então,
a gente tenta ser racional, a gente deseja ser racional, a gente acredita ser racional, mas a gente na verdade não é. E isso vai envolver ainda várias outras questões. Tem, por exemplo, várias leis ou princípios de debates e discussões que dizem, olha, quando a pessoa está nesse discurso conspiracionista, ela sai vomitando tanta coisa aleatória que, para você desmentir aquilo, você precisa de 10 vezes mais tempo, sei lá, 20 vezes mais tempo do que a pessoa falou para você desmentir aquilo. Isso é um trabalho muito maior. Então, a grande dificuldade da divulgação científica é, primeiro, eles têm que desmentir a pessoa antes mesmo dela mentir. Eles têm que expor as outras pessoas ao desmentido muito antes de sair a fake news, o que já é difícil. Segundo problema, para fazer um desmentido, a pessoa leva um tempo gigantesco, porque é muito fácil criar uma mentira. A gente pode criar uma mentira em 10 segundos. Mas para desmentir essa mentira, a gente precisa de um bom tempo, talvez 1, 2, 3 horas, um dia, uma semana, para pesquisar informações que mostrem que aquilo ali é falso e a gente possa refutar. Então, se a gente está em um debate, por exemplo, uma pessoa pode criar uma mentira ali na hora e a outra pessoa vai precisar de um tempo para pesquisar os dados, trazer as informações para desmentir o que aquela pessoa falou. Então, não tem como, é um trabalho infernal. Então, eu não acho que dá para ser revertido, porque é um trabalho árduo. Como eu falei, aí a gente começa a entrar nas armadilhas da mente humana. E a mente humana é extremamente cheia de armadilhas. Então, a tarefa da divulgação científica, por mais indispensável que seja, é muito difícil de dar algum resultado, porque a mente humana não ajuda. E as fake news, ou os discursos conspiracionistas, explora exatamente essas fragilidades da mente humana. Explora justamente nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa irracionalidade. Então são discursos que não apelam à razão. E exatamente por não apelarem à razão, são muito mais eficazes do que o discurso racional. Então, eu não acho que dá para ser revertido. Claro que a gente pode tentar e bom, é a única coisa que dá para a gente fazer. Mas, sinceramente, eu não acho que dá para reverter. Como a filosofia pode auxiliar na divulgação científica sobre o terraplanismo? Então, no caso, eu acho que a principal contribuição da filosofia é trabalhar, para esse assunto, é trabalhar com a base do conhecimento racional, porque filosofia é a base do conhecimento racional. Então, a ciência, sendo um discurso racional, a ciência precisa da filosofia. Porque o que a filosofia vai desenvolver? Lógica, epistemologia, filosofia da ciência. Então, as regras da lógica. As regras da lógica são as regras do discurso racional. Então, uma pessoa que está fazendo divulgação científica, por exemplo, pode usar as regras da lógica, estudando filosofia, para refutar os argumentos ou pseudo-argumentos apresentados por terraplanistas. A pessoa que conhece a teoria do conhecimento, a epistemologia, ela pode utilizar esse conhecimento para refutar o discurso dos terraplanistas. Quem estuda a filosofia da ciência também pode usar esse conhecimento para refutar os terraplanistas. Até porque foi a filosofia quem desenvolveu o método científico. Então, é a filosofia que, primeiro, define o que é ciência, é a filosofia que define o que é o conhecimento científico e o que não é o conhecimento científico. Então, é a filosofia que vai fornecer todo o material que consiste na base do pensamento racional e que pode ser usado pela divulgação científica para refutar os terraplanistas. Legal isso aí. Em que momento a humanidade se perdeu ao ponto de acreditar no terraplanismo? Então, existe uma discussão aí sobre terraplanismo existindo desde há muito tempo. Aí tem uma discussão entre os historiadores e os medievais, por exemplo, acreditavam no terraplanismo. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou historiador, mas a discussão do formato da Terra, ela é bem antiga. E assim, é bem antiga mesmo. Por exemplo, se a gente pegar se eu não me engano, acho que são os princípios de Newton, ele coloca que lá, por exemplo, para Heráclito, a Terra tem o formato de uma taça. Então, discussão sobre o formato da Terra é bem antigo. Mas até ali a gente tem... Aliás, é bem antigo mesmo, porque
Os egípcios, por exemplo, tem um egípcio que eu não lembro o nome, que é um pouco difícil, mas que ele chegou a calcular o tamanho da Terra com precisão enorme. Então já é uma tarefa antiga estudar o formato da Terra, ou descobrir o formato da Terra, o tamanho da Terra, enfim, como é a forma desse nosso planeta, porque isso seria importante para a agricultura, comércio, previsão do tempo e os caras quatro. Então, já é uma discussão bem antiga. Só que chegou um momento em que a gente tinha conhecimento suficiente para resolver isso, matar essa questão e ir adiante. E por um tempo a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu ir adiante, mas aí começou um grande delírio coletivo para duvidar e falar, não sei se a Terra é redonda ou um geóide, pode ser plana. Aí começou um grande delírio coletivo conspiracionista para dizer que a Terra é plana e assim, aí envolver interesses principalmente políticos. Não sei quantos interesses econômicos tem por trás disso, acho que poucos, talvez. Então é mais um delírio político coletivo. Então, para encerrar, olhando para essa câmera aí, se você encontrasse uma pessoa que acredita que a Terra é plana, o que o senhor falaria? Bom, vá lá para a Antártida e pule da borda da Terra. Aqui está encerrado nossa entrevista com a Voz da Sabedoria aí. Muito obrigado, até a próxima.